Então, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia ao nosso Evangelho, ao estudo do Evangelho. Hoje é dia 28 de fevereiro e a gente vai dar início a mais um estudo. Como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura da nossa página com o nosso querido amigo e irmão Evaldo, que foi ele quem escolheu a nossa página. A gente já te agradece, Evaldo, por essa gentileza, tá? E logo depois eu vou estar fazendo a prece. Então, agora, nesse primeiro momento, a gente precisa desligar os microfones, até por causa de sons externos, tá bom? Seu Evaldo, eu vou desligar aqui alguns microfones e o do senhor vai ficar, tá? Só ver. Pois não. O Felipe ainda está entrando ali. Eu vou compartilhar agora a nossa página, para que a gente possa começar. Todos estão vendo a página? Está dando para ver? Tá. Seu Evaldo, a hora que o senhor quiser e puder, pode começar a leitura. Pois não. Pois não. Mais uma vez, bom dia a todos, irmãos e irmãs. Gratidão por mais esse encontro. Como sempre, nós indicamos uma mensagem que guarde uma conexão com o tema do estudo. E não foi de outra forma que nós indicamos a mensagem intitulada Joio, por se tratar o estudo do tema Parábola da Figueira que Secou. Joio é a mensagem número 107, da página 227, do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Joio, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Jesus, Mateus, capítulo 13, versículo 30. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho
e os propósitos inferiores se transubstanciam. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades externas que falem ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. A colheita não é para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E, em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Graças a Deus. E muito obrigado. Bom, excelente mensagem. Bom, então agora a gente vai para a nossa prece. Vamos então fazer uma concentração. Nossos pensamentos, eles atravessam e chegam a qualquer espaço que a gente deseja. Então, vamos imaginar a gente numa roda, no Grupo Espírita Francisco de Assis, naquele salão que a grande maioria já conhece, mas aquele que não conhece, imagine-se nesse salão enorme. E você tem o seu lugar na roda. E dentro dessa roda, a cada vez que estamos ali reunidos, Jesus também tem o seu lugar. Cada amigo espiritual nosso, que está ao nosso lado nesse momento, está em conexão conosco, nos intuindo, nos abraçando, dentro dessa roda. E ali estamos para aprender mais desse evangelho de luz. Então, estamos aqui para começar o dia agradecendo a oportunidade, pedindo forças para que possamos colocar em prática, que é o convite de hoje do nosso estudo. E assim, Jesus, pedimos as bênçãos para os amigos que não puderam chegar até aqui hoje, mas que o lugar deles está guardado nessa roda. Com o coração cheio de alegria, por estarmos nos sentindo dentro do nosso querido grupo espírita, com os amigos voluntários, encarnados e desencarnados, damos início a mais um estudo. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Deixa eu só conectar meu áudio aqui. Bom,
Bom dia quem chegou depois. O Rubens tinha falado que faria nossa página inicial, mas ele, no momento, não entrou ainda. Algum irmão caridoso, de preferência encarnado, poderia fazer a leitura? Que a Cida vai fazer os primeiros comentários. Posso ler, Mônica? Gratidão, Alexandrina. Nós vamos ler a parábola da figueira que secou, capítulo 19, item 8, 9 e 10. Não é isso, Beto? Perfeito. 8, 9, 10? Isso. Parábola da figueira que secou. Quando saíam de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a fim de ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ter tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de fruto algum. E seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara a raiz. Pedro, lembrando-se do que Jesus havia dito, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a lhes disse: fé em Deus. Digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. São Marcos, capítulo 9, versículo 12 a 14 e 20 a 23. A figueira que secou é o símbolo das pessoas que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada produzem de bom. Dos oradores que têm mais brilho do que solidez, suas palavras trazem o verniz superficial, de modo que agradam aos ouvidos, sem, no entanto, revelarem, quando prescrutados, algo de substancial para os corações. Depois de proferidas e de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Simboliza todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas vazios, todas as doutrinas sem base sólida. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, numa palavra. A fé que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, mas carentes de frutos. É por isso que Jesus as condena à esterilidade, porque dia virá em que se acharão secas até a raiz. Significa dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não houverem produzido nenhum bem para a humanidade, cairão reduzidas a nada. E todos os homens, deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem nesses últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitem suas instruções. É por isso que são dotados de faculdade para esse efeito. Nesses tempos de renovação social, eles têm uma missão especialíssima. São árvores que devem fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que o alimento seja abundante. Existe em toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que não haja deserdados em nenhum ponto e a fim de provar aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos,
Se em vez de frutos salutares dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se não tiram nenhum proveito dela para si mesmo, melhorando-se, são como a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não sabem fazer frutificar, deixando que se tornem vítimas dos espíritos maus. Gratidão, Alexandrina, por sua explanação, por sua leitura. Gratidão a você. E agora a gente vai fazer vamos assistir os primeiros comentários com a Cida. Então, vamos lá, né? Bem, eu vou tentar passar alguma coisa aqui para vocês. Claro que o que eu trouxe não é algo que veio exatamente só de mim, tem alguma coisa de reflexão, mas eu não conseguiria trazer na dimensão que eu trouxe, né? Porque eu sou nova ainda na doutrina, ainda falta muita caminhada para mim chegar a determinados estágios. Então, eu vou tentar passar alguma coisa aqui do que eu consegui sintetizar, né, dentro do que eu estudei. Então, antes de começar a falar da mensagem que a parábola transmite, né, eu acho que é importante o entendimento de símbolos que fazem parte dela, porque essa parábola, quando a gente lê no primeiro momento, ela até causa uma certa estranheza em alguns aspectos. Então, Jesus, em suas abordagens, sempre utilizavam, né, as alegorias para transmitir os ensinamentos morais, os alertas para a vida espiritual. Então, aqui não foi diferente. Então, começa aí, né? E ao outro dia, como saísse de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe da figueira, foi lá a ver se acharia alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então é estranho, porque se não era tempo de figos, por que Jesus amaldiçoou a figueira? Então, essa figueira, ela representa aquela temporã, aquela que dá fora de época, né? E na antiga Palestina dizia que os primeiros frutos da figueira, eles normalmente apareciam 2 meses antes das folhas, né, da folhagem. Então, nesse caso, mesmo não sendo época de figos, a figueira já tinha estrutura para poder dar frutos, né? E Jesus não encontrou esses frutos. Um outro ponto, Jesus indo para Jerusalém, sai de Betânia, que está próximo, né, a Jerusalém, fica mais ou menos uns 3 quilômetros, e em Betânia o mestre costuma se hospedar normalmente na casa de Marta, Maria e Lázaro, e é estranho que ele teria saído sem comer nada, que não era uma situação habitual. Então, no meio do caminho, ele diz: estou com fome. Então, que fome? Que fome é essa, né? E tem uma passagem de João, capítulo 4, versículo 30 a 34, que dá para a gente fazer uma conexão bíblica, né, que nos ajuda a entender. João diz: eles saíram da cidade e foram ter com ele. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Rabi, come. Mas ele lhes disse: eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Então os discípulos disseram entre eles: alguém lhe teria dado de comer? Jesus lhes disse: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, a fome de Jesus é a execução da vontade divina, é o cumprimento do planejamento da programação divina para as coletividades terrestres, para cada um de nós. Então, estar com fome quer dizer que o alimento que esperava encontrar, ele não tem encontrado. Os resultados que ele esperava encontrar, ele não tem encontrado. Está faltando aqui o cumprimento da vontade do Criador, está faltando a execução da obra divina. Estou com fome. Também em Oséias 9:10 diz o seguinte: achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal-peor e se consagraram a essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Oséias aqui está dizendo que Israel recebeu um encargo,
recebeu o encargo de ser o primogênito, que seria o filho mais velho, né? Que guiaria as outras comunidades humanas no crescimento da lei divina. E ele não conseguiu apresentar os resultados esperados, não conseguiu produzir os frutos. Uma outra conexão que também a gente pode fazer bíblica é no Salmo 1, que diz que o homem que medita na lei do Senhor, que tem sua alegria na lei do Senhor, é como a árvore plantada junto a riachos, dão fruto no devido tempo e suas folhas nunca murcham. Então, a árvore, de forma geral, era um símbolo do ser humano ou de um grupo, de uma coletividade, de uma nação. Como cada um de nós tem uma tarefa, a nação também tem uma tarefa cujo objetivo é frutificar. E não apenas dar folhas. Então, Jesus ali estava implicitamente falando dos indivíduos e principalmente daquela nação que visitava, porque essa passagem ela aconteceu no dia seguinte à entrada de Jesus em Jerusalém, quando ele estava montado lá no burrinho e estava sendo saudado pelo povo com ramos de palmeiras. Essa parábola é um símbolo empregado por Jesus para mostrar que, infelizmente, os judeus apenas aparentavam fé, não estavam produzindo nenhum fruto, nem espiritual e nem moral. Então, a vida, né, de aparência caridosa pode enganar aos homens, mas não consegue enganar a Deus, que é eminentemente sabedoria e justiça. Então, essa é a lição que devemos extrair dessa parábola. A figueira que secou seria apenas o símbolo da comunidade religiosa dos hebreus daquele tempo, que se colocavam numa posição de possuir conhecimento espiritual superior aos outros povos, e se orgulhavam, né, do seu majestoso templo, de seus sacerdotes ricamente paramentados e das impressionantes cerimônias do seu culto. Então, a comunidade religiosa judaica era bem como uma autêntica figueira, né, cheia de folhas. Era muito frondosa, muito bela e imponente no seu exterior, fazendo supor grande fé e muitas obras boas, mas não tinha esses frutos, né? Estava cheia de ritualismos, de encenações, presa a tradições. Nela, o mercantilismo, né? Aquela venda que eles faziam ali fora no templo, o mercantilismo negociava tudo a peso de ouro, havia se distanciado, quer dizer, totalmente das coisas do espírito, trabalhava em cima de dogmas. Então, essa parábola, ela trata da importância da fé com obras, e das pessoas que possuem algum entendimento espiritual, mas que são incapazes de produzir frutos, isso é, de exemplificarem aquilo que fazem, aquilo que pregam. Então, a figueira é o símbolo dos que aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. São árvores cobertas de folhas, porém sem frutos. Então, uma árvore sem frutos é uma árvore inútil, estéril, que não trabalha. Uma alma também sem virtudes é semelhante à figueira, né? Na qual Jesus não encontra frutos. Há, portanto, frutos de árvores e frutos de almas, frutos que alimentam corpos e frutos que alimentam espíritos. Todos são frutos indispensáveis à nossa vida, tanto de corpos como de almas. Assim, as almas sem bons sentimentos, sem virtudes divinas, caridosas, generosas, hão de sofrer as mesmas consequências ocorridas à figura, que não dá, né, por não dar frutos. Muitas vezes encontramos a gente em fase de algum projeto, alguma coisa até que a gente está realizando e às vezes fracassamos. Fracassamos porque às vezes nós temos ainda deficiências internas, né? Então, o espírito, ele só produzirá também no momento certo, depois de ter incorporado valores intelectuais e morais. São conquistas que eles vão produzir frutos do bem, os quais os capacita a criatura a transformar-se em auxiliar realmente do Pai. Por isso, a necessidade de sempre se praticar boas ações para que a palavra de Deus traduza-se por generosas atitudes. O que falta, na maioria das vezes, né, é aquela fé verdadeira, aquela fé realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração em palavra, a fé que transporta montanhas.
São árvores frondosas, mas sem frutos, e é por isso que Jesus condena a esterilidade, pois dia virá em que ficarão secas até as raízes. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada, e que todos os homens voluntariamente inúteis, que não se utilizaram dos recursos que estavam dotados, serão tratados como as figueiras, né? Recursos são aqueles talentos, né? Como diz a parábola dos talentos, cada um tem o seu e tem muito, às vezes, a oferecer. Nas leis divinas, somente são contabilizadas como crédito as obras úteis, que elevam, que auxiliam o homem a desapegar-se das coisas materiais, que o mantém preso a valores terrenos, que dificultam a sua elevação, quem reencarna tantas vezes quanto forem necessárias em mundos materiais para desenvolver-se até estar em condição de viver a vida plena da sabedoria e amor nos mundos espirituais. Então, tudo que não colabora para o nosso aperfeiçoamento espiritual é como a figueira que não produz frutos, né? E deve ser eliminada das nossas mentes e dos nossos corações. Então, a lição, pois, dessa passagem é a necessidade do homem sempre, em qualquer situação, em todas as suas experiências de vida, produzir coisas boas, úteis, coisas que elevem o homem para algo melhor, superando as limitações que a imperfeição produz, confiando nas suas capacidades, nas suas possibilidades, nas suas potencialidades, como filho de Deus imortal que somos. Então, a figueira cheia de folhas assemelha-se aos indivíduos que receberam a oportunidade de se transformar para melhor. Conseguem discernir entre o falso e o verdadeiro e são portadores de razoável conhecimento. Falam bem, atraindo pessoas, até multidões, em razão de habilidades pessoais que possuem, né? São, porém, capazes de praticar o que recomenda, porque não possui ainda moralidade elevada nem domínio dos assuntos que ele ensina. Então, com o tempo, a obra estéril ela desaparece, né? Ela não consegue sobreviver. Jesus está nessa passagem chamando a nossa atenção para as boas obras, não de aparência, mas de real valor para a humanidade. O verniz da caridade nada vale, pois a salvação da alma está no essencial, não ao que aparentamos ser. Então, um centro espírita, por exemplo, se ele não servir para acolher, para amenizar o sofrimento aos que o procuram, pode se tornar uma figueira seca, pois deixou de atender às necessidades dos que ali frequentam. Por isso, cada um de seus integrantes deve empenhar-se para que o todo prevaleça sobre as suas opiniões. E, no caso do Espiritismo, os princípios doutrinários devem estar sempre acima, em primeiro lugar. Então, toda instituição humana que se afastar da vontade de Deus, que deixar de servir aos desígnios divinos da verdade, da fraternidade e progresso para todos, também perderá a graça divina e se condenará a si mesma à esterilidade moral, na essência e no sentimento. Então, no Evangelho de hoje, a parábola da figueira seca, Jesus quis lembrar, né, aos apóstolos que o seguiam, que o ser humano em tempo algum deve ser estéril, jamais deve deixar de dar frutos, trabalhando sem cessar pelo seu progresso e pelo dos seus irmãos, né? A parábola da figueira seca foi para tocar a imaginação dos que o seguiam, fazia-os compreender a necessidade de serem úteis, foi o molde para lhes ensinar o poder e a força que existe na vontade, quando apoiada na fé. Este ensino era necessário aos discípulos para que fossem instrumentos dóceis e inconscientes do Espírito do Senhor, que os assistiriam em suas missões quando o Mestre não estivesse mais encarnado. Então, tinha realmente essa questão em relação aos discípulos. Então, o objetivo da parábola é levar o ser humano a utilizar a sua existência, progredindo mediante expiação e a reparação de suas faltas, adverti-los também que o espírito culpado, que até a época da separação do joio e do grão, permanecer surdos, né, aos ensinamentos, não mais dará frutos na terra, será levado para mundos inferiores, correspondente ao grau dos seus erros e às necessidades do seu progresso e do seu adiantamento.
Então, a verdade é que ninguém deve ocupar inutilmente lugar na sociedade. Todos estão na Terra para produzir. E esse é o motivo da nossa encarnação. Cada pessoa é uma célula do organismo chamado humanidade, portanto, se faz necessário que, como as células do corpo físico, cada um desempenhe a sua função. Todos na Terra consomem, todos têm obrigação de produzir. Aquele que foge ao cumprimento desse dever é indigno da coletividade que faz parte. Assim como as árvores produzem, a criatura humana também deve produzir e se melhorar. O ser humano deve procurar aperfeiçoar o seu caráter, desenvolver as virtudes do espírito e, quando sair deste planeta, mostrar aos olhos do Pai a sua consciência que está melhor de quando chegou aqui. E esse é o motivo do Evangelho de Jesus para nos ajudar, né, na reforma íntima. Para clarear a nossa fé, mostra simples em sua estrutura, bela e esplêndida em suas consequências, como o Mestre ensinou. A religião que hoje surge nas páginas do Evangelho é uma religião forte. Assim é a fé que inspira. Jesus, através da parábola, apela para a humanidade. Nesse estágio de existência, tem um caráter são e íntegro. O descaso desse apelo do Senhor faz nascer a dor sobre vários aspectos. Então, para finalizar, o tormento, né, ele abala profundamente o íntimo do nosso ser. Desperta a consciência adormecida, acorda a razão, afina os sentimentos. A figueira secou por não ter frutos, embora enraizada, tronco bem formado, galhos bem ramificados, copa enfolhada, né? Assim também é o espírito do ser humano, sem bons sentimentos, sem virtudes divinas, sem ações caridosas, generosas, embora vestido de seda, reluzentes de ouro, forçosamente sofrerá as mesmas consequências ocorridas com a figueira, que por não dar frutos secou. Dessa parábola resulta a necessidade de sempre praticarmos correta e boas ações e fazermos provisões dos ensinos celestiais. Para isso é preciso olhar para dentro de nós mesmos e perguntar se estamos ligados ao Senhor, tentando ser com Ele como Ele é com o Pai. Verificar se estamos vivendo de acordo com os ensinamentos do Evangelho, buscando formar corretos e bons hábitos, corrigindo a nossa personalidade. Então, conhecer a nós mesmos é a nossa primeira conscientização. Sabemos que ainda não somos perfeitos, que estamos em processo de aperfeiçoamento e, por isso, devemos atender à advertência do Mestre Jesus. Orai e vigiai. A oração nos coloca em união com Deus e esta união nos torna mais vigilantes com as influências do erro. Então, seria isso aí. Finalizei. Belíssima reflexão, Cida. Muita coisa. A gente agradece de coração, foi realmente assim. O Evangelho ele tem isso, né? A gente vê de um jeito, outro vê, e isso é o bacana da gente estar aqui nessa roda, a oportunidade dessas reflexões, de quantas coisas nós temos aqui, quase um poço sem fim de várias reflexões e oportunidade de aprendizado, né? É claro que aquilo que você costuma dizer que é como uma palestra, mas é porque, como eu trabalhei muitos anos, né, com desenvolvimento profissionais, dando treinamento, acaba isso sendo muito forte em mim. Exatamente. Não, com certeza pode se preparando aí, tá? Aliás, já tem aí o curso de tarefeiros. Tá certo. Mas é muito interessante, né, todo esse capítulo que ele fala, né, da parábola da figueira que secou, e é muito interessante que Kardec ele faz eu fico admirada com a inteligência e a capacidade dele da produção e a caminhada dessa organização do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele, antes desse capítulo, ele trabalhou muitos dos chamados poucos e os escolhidos e nos alertou, dando como exemplo os fariseus.
né? Que eles traduziam as escrituras, eles tinham todos aqueles conhecimentos. No entanto, a prática ele acabava deixando a desejar. Então, a gente fica admirado que poderia ficar por ali essa reflexão, e, no entanto, ele agora alerta sobre a parábola da figueira que secou e o quanto que isso interfere na nossa caminhada. Mas eu não quero fazer uma exploração, porque eu quero ouvir o Beto, que eu estou curiosa aqui para fazer também, já fiz bastante anotação da Cida, meu evangelho é tudo rabiscado, e aí eu quero ouvir também o Beto, antes da gente poder ouvir também as outras pessoas. Excelente, né, a explanação que a Cida nos trouxe, fazendo, inclusive, essa conexão, né? Aqui, quem traz essa passagem é o Marcos, fazendo essa conexão, né, com o Antigo Testamento, fazendo essa conexão com outros evangelhos, né? Muito interessante essa abordagem, porque, efetivamente, a questão dessa parábola, né? Essa parábola tem um caráter um pouco diferente, porque ela funciona assim como se fosse o Marcos descrevendo um momento, uma história, não é? Não foi propriamente Jesus que chegou e colocou, por exemplo, a parábola, né, dos trabalhadores da última hora, a parábola, né? Marcos está descrevendo um momento em que eles saíram e que Jesus sempre aproveitava todos os momentos para ensinar. Então, né, a gente já vai ficando muito feliz aí, né, pela percepção de que temos na nossa Aparecida uma pesquisadora, né, do Evangelho, e que para a gente é muito importante isso, né? Porque o grande ápice da doutrina espírita, efetivamente, é levar, através da verdade, levar o homem a essa conquista do amor, que é o evangelho que Jesus ensinou, né? A essa conquista em que cada um deve efetivamente frutificar. Frutificar o quê? Né? Frutificar os frutos abençoados, né? Das leis de Deus, não somente para que sejamos melhores, né? Mas para que a humanidade se melhore. Então, essa é a grande meta, né? E a gente fica muito feliz aí com a Cida, ou, se ela prefere mais formalmente, Maria Aparecida, né? Por essa oportunidade da gente ter mais alguém que possa caminhar com a gente, distribuindo esses frutos do conhecimento do Evangelho. Antes da gente fazer uma abordagem, né, que já não teria muita coisa a abordar, né? Mas eu não fico triste por isso, não, eu fico feliz. Eu gostaria de oferecer a alguém se gostaria de fazer, antes propriamente, alguma, né, alguma fala em cima dessa excelente explanação, reflexão que a Cida nos trouxe. Alguém gostaria? Agora, os encarnados. Acho que o Lenilson está querendo, pelo jeito, pelo brilho dos olhos dele. Oi, Beto. Na verdade, assim, a figueira que secou é tipo assim um alerta para nossas vidas, né? É como se cada um precisasse sentir
toda a capacidade que nós trouxemos conosco para essa encarnação. Cada um de nós, assim, tem um potencial enorme, mas para isso, para despertar isso, precisa muito da nossa vontade, do nosso querer, sabe? É identificar o quanto de amor, o quanto do desejo de servir temos em nós. Então, muitas vezes, a gente se coloca na posição sempre daquele que quer receber alguma coisa. Mas, na verdade, a partir do momento que recebemos a oportunidade de reencarnar, algo nos diz que viemos trazer algo de bom para as vivências que nós teremos com a nossa família, com o nosso trabalho, com as pessoas assim que estão ao nosso lado. E Deus, como nosso amigo, ele não nos colocaria numa vida, numa encarnação, sem possibilidade de crescer, de servir, sabe? Porque muitas vezes o plano espiritual fala assim conosco: você quer ser ajudado ou você quer ajudar? Eles perguntam intimamente para nós, mas a partir do momento que nós entramos em contato com o Evangelho, algo muito maior cresce dentro de nós, que é uma vontade, um desejo de fazer a diferença em algumas coisas, que sejam as coisas mais simples da vida. Você pode servir muito bem em sua casa, se doando, colaborando com as tarefas domésticas, colaborando para que a paz, a compreensão, não é isso, possa acontecer, né? Nesse envolvimento. Lá na casa espírita, olha quanto trabalho tem lá, quantas coisas nós podemos nos doar. E às vezes você fala assim: poxa, eu não tenho tempo. Tem sim. Pode perguntar a cada um de nós que a gente pode renunciar a algumas situações de nossa vida, alguns momentos, e nós vamos encontrar um tempo precioso para nos doar. Então, assim, figueira que secou, nós não somos isso. Nós não somos uma figueira que secou. Nós temos muitos frutos para doar a vida. E quando você começa a brilhar os olhos, o seu coração se acende e você vai encontrar assim caminhos que você pode seguir, né, para se doar, para ser algo, pessoal, que faça, que traga assim uma autoestima dentro de nós. Muitas vezes é o que nós precisamos. Quando nós temos uma atitude boa, aquilo vibra dentro de nós e parece que os olhos começam a identificar muitos outros momentos que a gente pode se doar a vida. Muito bem, Elias. Muito bem. Alguém mais gostaria de oferecer alguma reflexão? Eu posso? Hein? Eu posso? Pode, Joubert. Todos podem. Sim, senhor. Eu queria dizer que nós somos a figueira que secou. Nós somos. Porém, a reencarnação e as oportunidades de crescimento vão nos fazer reflorescer, renascer e fazer com que nós tenhamos, para que nós façamos, para que nós possamos dar os frutos. Então, essa parábola, que é a única parábola que não é contada, como o senhor disse, é uma parábola que aconteceu, então não é uma parábola propriamente dita, mas Jesus usou daquela figura, e longe, claro que essa questão de ele ter amaldiçoado provavelmente uma questão de tradução e de termo da época. Jesus não amaldiçoaria nada, mas é uma questão de nós termos o máximo de atenção para o momento de transição que a Terra vem passando, né? Então, assim, todos nós encarnados temos
questões a resolver. Somos figueiras que secou, deixamos de dar muitos frutos antes e agora temos a oportunidade desse plantio com o adubo do Evangelho. Através da caridade, do amor, do crescimento, através da prece. Então, assim, eu queria dizer que a gente tem todas as oportunidades de crescimento, de frutificar, de florescer, inclusive de propiciar que outras figueiras deem frutos também, outros irmãos. Mas isso vai depender do nosso posicionamento, da nossa postura, do nosso caminhar, né? Era só isso. Obrigado. Muito bem. O Joubert assim nos traz essa beleza que é essa visão que a doutrina espírita nos dá de todas as possibilidades do recomeço. Né? Beto, seu Lima acho que quer falar. Eu vou deixar ele falar um pouquinho. Né? Quer dizer, o Joubert nos traz uma visão interessante, que é, efetivamente, né, Jesus estava dando ali uma lição aos seus discípulos, né? E Joubert já nos traz essa visão renovadora que Deus, nosso Pai, dá a todos os seus filhos, que é a oportunidade de recomeçar, né? Apesar, muitas vezes, da aparência da secura, né? Todos os seus filhos podem, de novo, começar a dar os raminhos, né? E nessa proposta do Evangelho, como ele falou, né? Ter a oportunidade, de novo, de dar bons frutos. Isso é a visão de esperança. Por isso que Jesus, quando anunciou lá em João 14, né? Que mandaria, né, outro, ele falou outro, ele foi enfático, consolador, porque nos dá toda essa visão da possibilidade do recomeço. Né? Lima, alguns minutos para a gente, nós estamos nos aproximando aí da hora. Fala, meu irmão. Beto, eu só gostaria de fazer um singelo comentário no que colocou a nossa irmã... Cida. O que colocou a nossa irmã Cida. No que diz respeito aos vestidos reluzentes, certo? Reluzentes como ouro, mas só que reluz por fora. Por dentro encontra-se opacos. Nos lembrou como colocou o nosso apóstolo Tiago: vosso ouro e vossa prata se enferrujaram. Sabemos que ouro e prata não enferrujam, como também fazendo uma analogia lá no final do 3º parágrafo, que ele diz, quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas, que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, serão reduzidas a nada, que todos os homens, deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que trazem consigo. Todos nós trazemos esses recursos. Mas só a maioria de nós, como o joio e o trigo, pela nossa incúria, a mensagem de abertura se coaduna muito bem com o texto em pauta,
a nossa incúria permitiu que as ervas daninhas eles atacassem o trigo. E é justamente o que acontece conosco. Deixamos que esses valores, esse ouro e prata, enferrujem em função da nossa incúria e não procurar zelar por esses recursos que Deus nos conferiu. Ele disse, toma aí, Deus não nos colocaria como numa reforma agrária, em um planeta desses, para a nossa elevação, sem esses recursos sublimes que existem dentro de nós, que são nossos valores morais, que uma vez não zelados, não exemplificados, viriam a ser cobertos por ervas daninhas, viriam ser inócuos. E nós observamos que todos nós temos essa oportunidade. Agora pergunta-se, por que uns nascem tão promissores, enquanto outros tacanhos na sua possibilidade de aprendizado e de fazer? Foi justamente isso. Que não procurou produzir, não procurou alimentar esses valores que Deus nos conferiu. Aí o que é que acontece? Eles serão tirados. Mas é Deus que tira? Deus não tira nada, ele ia dar uma coisa para nós e depois tomar? Claro que é pela nossa negligência que isso se encobre com os pretumes, com as ervas daninhas da vida, que são a nossa própria incúria. Então, é necessário que nós, sabendo já aqui nessa oportunidade do devido conhecimento com os evangelhos de Jesus, se nós sabemos que temos esses recursos, que procuremos alimentá-los sempre, como o pomicultor, que vai sempre alimentando, ajudando as árvores do seu pomar. Muito obrigado. Muito bem, querido Lima. Obrigado pelas suas colocações, né? Vamos, então, meus irmãos, retornar aqui, né, à figura central das nossas reflexões, né, que foi a figueira que secou. É isso, que lição, efetivamente, né, como a Cida já focou bem, Jesus estaria nos dando naquela oportunidade de uma experiência direta dele ali com os discípulos, porque ele ali não conta uma história. Isso nós percebemos na diferença desta parábola, né? É um momento em que ele vai e ele aproveitava todos os momentos, né, para ensinar todas as situações. Cada minuto, cada segundo da vida de Jesus era um ensinamento para aqueles que estavam em seu derredor. E ele aproveitava aquele momento especial daquela figueira, né, para trazer também um ensinamento, né, mostrando toda a pujança aparente, né, daquela figueira, né, para ensinar aos seus discípulos que muitas vezes, ou que nem sempre, a aparência, aquilo é o que prevalece, né? Mostrando a eles, inclusive, essa questão de como eram as doutrinas religiosas, os movimentos religiosos daquela própria época, né? Da beleza dos templos, dos vestais, né? Daqueles que se diziam administradores do templo,
daqueles que eram responsáveis pela transmissão dos ensinamentos dos profetas, né? Mas que ficavam tão somente na aparência, como o Cida falou, ao mesmo tempo que ali tinha um templo, cujo objetivo era dar continuidade aos ensinamentos dos profetas para que ele realmente, para que se desse continuidade, né, ao processo dos ensinos de Deus, ao mesmo tempo se praticava ali um comércio do lado, né? Era todo um mercantilismo da própria fé. Então, Jesus trazia ali, naquele momento, esses ensinos para que os apóstolos tivessem o cuidado efetivo de atingirem, de buscarem realmente a reprodução dos frutos verdadeiros das leis de Deus, que ele sintetizava realmente no amor. E de que todas essas pessoas que buscavam apenas aparentar, e de que todas essas doutrinas e sistemas que ele colocou lá como exemplo a figueira seca, um dia secarão, né? Não prevalecerão as doutrinas, os dogmas de mentiras, os dogmas que efetivamente, realmente só trazem aquela aparência no sentido de manejar os homens para manterem realmente as atividades em nome de Deus, mas que visavam única e exclusivamente trazer para eles o poder, né, da liderança e os interesses materiais. Era isso que Jesus falava que, efetivamente, por quê? Porque o tempo vai estabelecer toda a verdade, né? E não ficará sequer uma única doutrina, né, vazia. Toda essa apresentação das aparências, né, das palavras, dos grandes templos de pedras, dos grandes rituais, né, dos dogmas que efetivamente são dogmas humanos, eles vão ter um momento que vão secar, não vão prevalecer, porque a Terra, né, ela abriga uma humanidade em processo de evolução. E essa humanidade ela vai cada vez mais descobrindo, né? Vai cada vez mais se tornando mais conhecedora da verdade fundamental, do verdadeiro sentido da vida, para o qual Jesus veio, não é? E que depois mandou exatamente, né, que os espíritos invadissem, né, a Terra, trazendo para a gente, né, os verdadeiros fundamentos da verdade, possibilitando que as criaturas se libertem de todo esse processo ritualístico, de todo esse processo dogmático humano. E aí nós vemos, meus irmãos, desde lá dos profetas, né? Passando depois por Jesus e depois pelas mensagens dos espíritos superiores, que foram frutos que ficaram para sempre. Muitos ficaram lá sem a compreensão, porque muita gente ainda não consegue compreender determinados ensinos de Jesus. Eu dou como exemplo, daqui a pouco a gente vai estar entrando nela, a parábola, né, dos trabalhadores da última hora, que ali Jesus, na realidade, ali ele relata praticamente a história da humanidade. Como é que foi desde os primeiros tempos até os últimos tempos, onde são chegadas as horas. E
Nesse momento que são chegadas as horas, essas doutrinas que não trazem a essência e que não produzem a essência, como Jesus nos ensinou, das leis de Deus, que é o bem, que é o crescimento do ser individual, o crescimento das doutrinas em sua essência, né, verdadeira, que é a busca constante do bem. Esse é o fruto, que é a busca constante, né, do crescimento da humanidade, da conquista efetiva do processo de espiritualização, do processo realmente da evolução da alma e das almas. Então, os sistemas verdadeiros que trazem as propostas verdadeiras, eles ficam para sempre. Vejam vocês que, quando buscamos as palavras de Jesus, elas não vão ser ultrapassadas nunca, porque tudo que ele deixou por parábola, ele deixou para que o homem, quando amadurecesse, compreendesse melhor. Está lá para ser desembrulhada, né? E o homem vai, então. Né? Porque ele disse lá, ele conversando com Nicodemos, falou de reencarnação, falou de evolução, e Nicodemos, que era um doutor da lei, não entendeu nada ainda. Né? E ele falou exatamente isso. Então, os dogmas humanos são ultrapassados e caem por terra. Vejam, há algum tempo, né, a própria religião ela determinava uma crença no que se refere à estrutura do universo. Que a Terra, né, era o centro do universo e, de noite, os anjinhos iriam acender, né, os lampiõezinhos para tornar mais bela, né, a vida ali dos românticos. E quando os cientistas começaram a dizer, né, que a Terra, na realidade, girava em torno do Sol, né, de que a Terra era apenas um planeta, muitos foram condenados. E Galileu Galilei só não morreu porque a filha pediu para ele abjurar e dizer que, efetivamente, a Terra não girava em torno do Sol. Né? Então, os dogmas humanos de céu, de inferno, essas coisas fantasiosas que são de crianças, respeitáveis para o momento, porque nós, da doutrina espírita, que temos essa compreensão fantástica desse multi-universo estrutural, divino, fantástico, né? E temos uma consciência mais profunda do Evangelho de Jesus, que, na realidade, é um tratado profundo de ciência da alma, da vida, nós precisamos compreender aqueles que ainda não têm a menor compreensão dessa vida, dessa realidade, dessa verdade fulgurante. Né? E que nós que já temos essa pequena compreensão, sabemos, né? A gente tem consciência, a gente sabe que, na realidade, sabe pouco. E a gente sabe que não sabe, que é muito importante essa consciência. Não é? Repetindo, parafraseando lá o Sócrates, né? Eu só sei que nada sei. Tal é a consciência dessa grandeza infinita, dessa verdade infinita. Então, a doutrina espírita, desde 18 de abril de 1857, trazida aos homens de uma forma organizada, porque as ocorrências espirituais, né, existiram desde todos os tempos, ela, até agora, a ciência só faz comprovar. Né? E é por isso que Kardec afirma, né, de que uma fé verdadeira, pujante e inabalável, só aquela que é capaz de encarar a razão face a face em todos os momentos da humanidade. Por isso, esta figueira, né, ela não secará, né? Ela dará frutos sempre. Por quê? Porque nunca passará.
porque é a verdade fundamental. E aqueles que baseiam os seus atos, as suas buscas, nós sabemos que o grande sentido das nossas vidas é sermos, né, espíritos melhores, é sermos bons, é darmos o fruto verdadeiro do amor ao próximo, através da compreensão, do perdão, né, da solidariedade, do cuidado, de todas as formas de amor e de caridade, né? E Paulo repete isso lá na primeira epístola aos Coríntios, que não é a fé que prevalece, que não é o conhecimento que prevalece, de que não é que pode, mas o que prevalece efetivamente é o amor, porque o amor é a grande meta que Jesus veio ensinar para a gente a ser alcançada pelo indivíduo no seu processo evolutivo. E ele nos trouxe, e a doutrina espírita nos mostra isso, a verdade com amor. Tem até uma musiquinha assim, não tem? Eu adoro aquela musiquinha, que saudade, né? Tem, eu nem sei se eu não sei cantar, vou ficar com vergonha, mas vou cantar. Né? Tenha a verdade em seu coração com amor. Não fui tão mal assim não, né, gente? Fui não. Vocês perdoam, né? Quando voltar presencial, já pode fazer parte do coral. Então tá bom. E isso é caridade. Viu, né, Lucy? Isso é caridade. Então, é tudo aquilo que é essencial, que não é da aparência, que não é realmente uma criação temporária do homem, né? Essa é a questão da figueira que secou. Então, são aqueles que aparentam, que estão aí como grandes religiosos, mas que, na realidade, né, estão apenas buscando as conquistas pessoais, né? Estão trazendo realmente informações que não são de Deus, efetivamente, não é isso? E, no final, no item 10, Kardec faz aí um paralelozinho, vocês perceberam, com a questão da mediunidade? Né? Sim. Aqui a gente vê, que só queria dizer o seguinte, todos esses dogmas, essas doutrinas e essas pessoas que vivem a aparência são, né, na realidade, representam essa figueira que secou, porque vai chegar o momento da verdade e eles vão ter que se retirar do planeta. A verdade é que prevalecerá, né? De todos aqueles que estão efetivamente produzindo os bons frutos, é que ficarão nesse momento de renovação do planeta, como a nossa Cida mencionou, né? Por isso ele diz que serão retiradas, que secarão, né? Que virarão nada. Essa é a realidade. Só vai ficar efetivamente aquilo que é real, né? Tudo aquilo que representa efetivamente as leis de Deus. E Jesus, né, que nos relata, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, foi o que ele veio trazer para a gente. No item 10, ele faz aqui o Kardec faz uma abordagem interessante, falando sobre a questão da mediunidade, né? Colocando a mediunidade como uma árvore que efetivamente deve dar bons frutos. Porque a função essencial, né, da mediunidade é possibilitar que as verdades espirituais atravessem essas barreiras dimensionais, né, e sejam espalhadas para a humanidade de forma a retirá-la da ignorância, né? E fazer com que os homens, então, vivam conscientes do verdadeiro sentido da vida e busquem, assim, a própria evolução. A grande maioria da humanidade, essa abordagem é interessante vocês lerem de novo o que o Kardec faz no item 10, né?
Porque a grande maioria da humanidade, e Jesus fala nisso, né? Muitos serão chamados, poucos escolhidos, para ficar nesse novo momento de transição que a gente está aí no auge. Está no auge. É preciso, como o nosso irmão Lenilson colocou, né? Que a gente realmente viva essa vontade, esse vigor, esse ardor de dar bons frutos, porque nós já temos conhecimento como né, em função da mediunidade que nos trouxe e que foi codificada por Kardec, de toda essa realidade lógica, como Jesus colocou lá, né? Quando ele prometeu o Consolador, né? Consolador que vos fará relembrar todas as coisas, né? Que eu vos tenho dito, e muito mais ainda, né? Que vos esclarecerá de todas as coisas, que ficará com o Espírito de verdade que estará em vós, porque somos nós os espíritos imortais, né? E ficará convosco para sempre, porque à medida que o Espírito toma conhecimento dessa realidade, eu sou uma alma imortal. Essa é uma consciência que fica com o indivíduo para sempre, não é isso? Então é preciso que essa humanidade que efetivamente, né, será a humanidade que fará parte da Terra renovada, que os homens passarão, em sua grande maioria, a ter essa consciência, a acordar todo dia e pensar: eu sou um espírito imortal, estou aqui para evoluir, sou um filho de Deus, não é? Venho de experiências passadas, relembrando aí o Joubert, né? Já fui muitas vezes figueira que secou, mas que renasceu, que brotou de novo, e hoje eu estou aqui, né, para dar as galhadas dos bons frutos. Então, a mediunidade a grande propiciadora dessas verdades que chovem, que vêm das dimensões sublimes, das dimensões superiores, né, da vida, e através da mediunidade são derramadas, como Jesus falou em determinado momento, são derramadas entre todas as criaturas, né, ensinando os homens que a grande missão de sua vida são seres se tornarem sábios e bons. Sábios e bons, né? Conhecedores, conscientes de toda essa verdade e bons. E aí ele fala que todo médium que se desvia, todo médium ou toda agremiação que trabalha com mediunidade, que utiliza a mediunidade para fins diferentes, para fins que não tenham efetivamente o propósito de ensinar os homens a serem bons, de socorrerem, de consolarem, todas esses médiuns ou sistemas, né, que se desviam desses objetivos, buscando utilizar a mediunidade para interesses pessoais e de grupos, interesses mundanos, acabam se vinculando aos espíritos desinteressados do bem, que estão no plano espiritual e, consequentemente, perdendo a oportunidade e perdendo os verdadeiros dons. Nós vemos, na história recente, inclusive, a história de muitos médiuns que poderiam ser puros, né, em suas intenções. Leiam algumas biografias de Chico Xavier, que a gente vai ver ali o exemplo, né, do próprio Divaldo, o exemplo pujante, né, desinteressado, de se colocarem efetivamente como indivíduos desapropriados por Deus para servir à humanidade sem nenhum interesse de ordem pessoal, né? Nem de aparecerem de posição nenhuma
e nem de obterem um centavo sequer de vantagem nisso. Mas almas que vieram e colocaram na sua mediunidade, né? São essas as figueiras que dão os bons frutos e que vão efetivamente, e que se tornam, aliás, efetivamente, instrumentos de Jesus para a transformação da nossa humanidade, meus irmãos. Então, que nós possamos fazer sairmos do campo das aparências, né? Eu sou espírita. E daí? E o que isso o torna diferente? Né? E o que isso o torna diferente? Eu preciso ser, em cada dia, um instrumento de Deus, um semeador de esperança, um semeador de paz, um irradiador de amor, né? um foco radiante, né? Nos colocando na condição de instrumentos de Deus, para que todas as pessoas que se nos aproximem, sejam os filhos dentro de casa, muitas vezes os companheiros um pouco mais difíceis, sejam os nossos irmãos do trabalho, da sociedade, mas que, quando se nos aproximem, tenham a possibilidade de sentir um pouco a presença de Deus através dos nossos olhos, ou do nosso silêncio, ou do nosso abraço, da nossa tolerância, da nossa compreensão, do nosso não preconceito. São tantas criaturas ainda, meus irmãos, que professam as religiões, mas ainda estão entranhadas de preconceito, sem julgá-los. São espíritos crianças ainda que não conseguiram, não é? Conquistar, que ainda não têm esta consciência de que somos todos filhos de Deus, bons ou maus, a caminho, né, do progresso e da felicidade. Então, era isso que nós tínhamos que falar hoje sobre a figueira. Muito obrigado aos companheiros que deram aí a sua colaboração, a todos vocês que ouviram, né? A nossa Aparecida, que vai se preparando para uma próxima aí, viu, Aparecida? Né? Né? A cada irmão, a cada irmã, Indaiá, Lucia, Amanda, Sandra, Alexandrina, Evaldo, nossa Mônica, Lenil, Cecília, Joubert, Ana Lúcia Tavares, nosso Lima, Silvia, Denise, Aline, Nádia, Kátia, Simão, Rosângela, Érica, nossa Isabela, né? Nossa Letícia, a todos os irmãos, né? É muito bom a gente estar aqui de manhã mergulhando as nossas reflexões em Deus, em Jesus, né? De tal forma que daqui a pouco a gente saia, aí é que nós vamos pregar. Aqui nós estamos nos abastecendo do combustível divino. Um beijo no coração de cada um. Vou retornar agora para a minha chefe, que hoje está substituindo o meu chefe, né? Para que ela comande aí o final. Escolhe alguém aí que você tenha intuição para fazer a nossa oração. Tá bom. Agradeço a todos, inclusive o Beto aí. Como é rico, né, o nosso evangelho. Como tem tantas reflexões. Apenas um capítulo, mas, nossa, e não se esgota, né? Quando a gente fizer de novo o estudo, você vai acrescentando, vai tendo novas visões, não é? Estão me cutucando aqui para parar. Para. Tá ótimo, é isso aí. Ainda tem os avisos finais. Eles estão pedindo para deixar assim, deixa um pedacinho aí. Mas dá vontade de ficar muito tempo mesmo. É sempre muito gratificante esse encontro e nos abastece, como você falou. É o momento em que a gente está sendo regado às nossas raízes.
E aí a nossa árvore, né? Você está sendo cutucado daí, eu também estou daqui, então minha glândula pineal está meio arrepiada. Bom, eu não lembro só, Beto, me ajuda aí. Eu não sei se é agora que a gente só escolhe as pessoas que vão ajudar a gente antes da prece, né? Porque ainda tem os avisos finais após a prece. Eu só não lembro se a escolha é agora ou depois, porque eu estou com medo de esquecer disso. Não tem problema, não, a gente escolhe agora. Então, vamos aproveitar que está todo mundo abastecido, né? Suas raízes foram regadas, já usando de psicologia. Jesus fazia muito isso. E semana que vem nós temos aí o capítulo 19, Instruções dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade. Olha que lindo capítulo também, olha que lindo que vai ser esse título. Falar da fé, né? A mãe da esperança e da caridade. Então, primeiro eu quero saber quem pode fazer a nossa leitura inicial. Quem poderia? Indaiá, que linda! Olha, estou aqui, ó. Meu coração agora pulou. Né, Denise? A Denise já botou palminhas. Indaiá, então, vai fazer a nossa leitura. Ô, Mônica, só a leitura, mas deixa alguém aí de reserva, porque minha internet fica caindo aqui, tá? Tá bom, tá só bom. Só leitura. Fica tranquila. A gente já está aqui, já vibrando com boas intuições, tá tudo certo. E eu quero saber quem pode, então, trazer só esses primeiros comentários. Gente, não existe o certo ou errado, existe o nosso coração sendo disponibilizado, como o Lenilson comentou também, é você estar aproveitando a oportunidade de você se aprofundar, você estudar também, para que possa cada vez mais gerar recursos a si mesmo em todos os dias. Eu sei que a leitura, a gente até fazendo antes, a gente tem essa possibilidade, mas também o que ajuda a esse processo? Fixar na memória. Então, quem está fazendo esses primeiros comentários tem a contribuição de ainda ter essa possibilidade de fixação. Quem poderia fazer essa gentileza encarnado de preferência? Eu faço, vai. Linda! Olha, o Sandro vai brigar, vai falar, vai chorar quando ele ver o vídeo, mas eu vou falar para ele fazer só 5 anos de psicologia. Estou brincando. Mas olha só, gente, então vamos para a nossa prece com o Beto. Você pediu para eu escolher. E não sei. E aí veio aí, eu queria que você fizesse a nossa prece de encerramento, te peço de coração, e logo depois a gente vai para os nossos avisos finais. Pai nosso, Pai de infinito amor, que está nos céus em todos os lugares. Santificado, Senhor, seja o vosso nome, seja a vossa presença em nossas vidas. Venha a nós o teu reino de amor, Senhor. E que a tua vontade seja feita em nossas vidas, Senhor, em cada um de nós. Que a tua vontade prevaleça, Senhor, e que nós nos mantenhamos harmonizados com a tua vontade. O pão nosso, Senhor, o pão nosso, o pão do corpo e o pão da alma, de cada dia, Senhor, nos dai hoje, Pai de infinito amor. Ah, Pai, como temos caído ao longo de tanto tempo. Perdoa, assim, as nossas quedas, Senhor. Os nossos erros, as nossas imperfeições, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Assim, Pai, como somos capazes
na conquista do mérito do perdão, de também compreendermos e perdoarmos aqueles irmãos que ainda erram conosco, Senhor. Porque quantas e quantas vezes eles não sabem o que fazem. Ajuda-nos a compreendê-los, Senhor, e a amá-los, na consciência que temos de que são nossos irmãos, seus filhos, Pai querido. Assim, Pai querido, nós te rogamos, querido amigo, não nos deixes cairmos nas tentações, Senhor. Não nos deixe prisioneiros dos pensamentos e sentimentos infelizes, Senhor. Ah, Pai querido, e livra-nos assim, Senhor, de todos os males. Livra-nos, Pai, dos males que nós mesmos causamos, Senhor. Dos males que um dia retornarão para nós em forma de dor e de arrependimento. Ajuda-nos, Senhor, que os bons espíritos possam nos inspirar os pensamentos bons, ajudando-nos a nos vigiarmos e transformarmos cada dia de nossas vidas numa busca contínua, Pai querido, de conquistarmos a condição de estarmos mais próximos de Ti, até um dia alcançarmos a condição, como Jesus nos ensinou, de sermos uno contigo, de dizermos também, eu e meu Pai somos um. Abençoa-nos assim, Senhor, e que Tuas bênçãos possam irradiar-se para os nossos familiares, os nossos amigos, para os homens que dirigem o nosso Brasil, que dirigem as nações, para a humanidade inteira, Senhor, de um plano e de outro da vida, bem como te rogamos por aqueles, Senhor, que não nos amam, que ainda trazem alguma mágoa, sejam encarnados ou desencarnados, que as vibrações dessa prece possam estar alcançando-os, Senhor. E neste momento especial te pedimos pelos médicos, pelos enfermeiros, de todos os planos da vida, pelos doentes, pelos aflitos, pelos que não te conhecem, pelos que se encontram ainda prisioneiros da violência e do crime. Abençoa-os, Senhor, porque não sabem o que fazem. E guarda-nos hoje e sempre sob a tua proteção. Que assim seja. Bom, era para ser você, viu? Olha, essa prece foi prece passe, porque eu senti daqui. Gente, eu prometo ser rapidinha. Só relembrar que nós temos o curso de tarefeiros, né? A gente está já se organizando, se preparando, não só para continuar trabalhando e ajudando no virtual, tudo que a gente puder fazer para continuar semeando o evangelho é extremamente importante, mas para que as casas espíritas elas continuem, elas necessitam de tarefeiros. Então, é muito importante para a gente entender melhor esse processo, compreender, e seja o que for. Por exemplo, lá no centro a gente tem muitas tarefas, aqui no virtual também tem, então a gente está oferecendo no dia 20 de março, vai ser sábado, de 9 às 11, no Zoom, nós estamos oferecendo o curso de tarefeiros.
E até dia 13 de março, inscrição com o Sandro. É só entrar em contato com ele. Nossos cursos já voltaram. Nós temos sábado a evangelização infantil às 16 horas e o grupo de pais às 17. O Livro dos Espíritos às terças às 20 horas. Nosso Evangelho, domingo às 9. E a Mocidade Espírita às 18h30. Cada grupo tem o seu jeito de como trabalha. E Joana de Ângeles. Esqueci de Joana, gente. É porque eu não coloquei aqui. Joana, quinta-feira, tá? Então, tá aqui. Oi. Você se referiu ao curso de tarefeiros, falar com o Sandro. Eu preenchi aquela ficha online. Também, tem uma ficha. Aquilo é o bastante? Ou é o eu bastante. ainda tenho que falar com o Sandro? Não precisa. Tá bom. Quem tem o link, é que se não tiver acesso ao link, que às vezes ele coloca lá, né? Aí pode estar procurando ele, tá? E o curso de tarefeiros é para quem já é tarefeiro ou para quem deseja, tá, gente? Porque quem é tarefeiro também tem oportunidade aí para a gente aproveitar e rever conceitos e vamos também falar da nossa casa espírita, tá bom? Bem lembrado, Joubert, obrigada. E falando da Mocidade Espírita, a gente começou semana passada com eles na live, mas eu quero trazer aqui para vocês, eu pedi permissão ao Beto, 1 minuto e meio do tempinho de vocês, eu quero só mostrar um vídeo como foi o nosso presencial virtual 2020-2021 da Mocidade Espírita. Vocês estão vendo a imagem? Estão vendo, né? Não sei se o som vai ficar bom. Se não tiver bom, vocês me avisem. É rápido, é um vídeo falando como foi o nosso trabalho. Tudo que envolve meu caminho é sinal de esperança. Mesmo quando caio, me permito erguer o coração. Pois então, como uma criança aprendendo a lição, correndo os mesmos riscos, não teme o crescer. Faz seu novo dia e deixa acontecer. Sua alegria é viver. Tudo que envolve minha vida é procura de harmonia. Mesmo quando surge a tristeza, não me deixo abater. Sendo assim, quero ser criança, sem medo de mim. Quero entrar na dança e nada temer. Fazer meu novo dia e ver acontecer. Toda a alegria de viver em paz. Só conectar o nosso áudio. Fica o convite, quem tem adolescente, quem tem jovem, seja ele quem for, quero agradecer de coração cadê ela aqui? A Ana Lúcia, a Rosângela, o Felipe, que pena, caiu. Mas nossos jovens, nossos jovens, eles são daqui, da região, e outros de longe. E a gente começou a nossa semana passada, a nossa mocidade, e a gente começou pedindo para que distribuísse, né, para esses que estão distantes, os brindes que a gente distribuiu para os que estavam aqui na região. A gente não mede esforços, eu e Gabriel Neto, que é o coordena comigo, para que a gente possa semear o Evangelho do Cristo no coração deles. Então, fica aí a mensagem para vocês de que a gente precisa muito chegar em crianças, jovens e muito, gente, o mais rápido possível, tá bom? A gente agradece a contribuição dos pais, que são nossos parceiros, mesmo à distância.
Ontem nós tivemos 11 jovens na nossa mocidade espírita. Então, para a gente é uma alegria enorme. Mônica. Oi, quem está falando? Rosângela. Mônica, eu que agradeço muito, sabe? A vocês, primeiramente a Deus, né? O meu filho está participando, né? Poxa. Oi, travou um pouquinho, Rosângela. Está picotando. Deu uma picotada aí, Rosângela, mas deu para entender, tá? Emocionado. Achei lindo que vocês são meu. Muito. Gratidão. A gente vai estar colocando para vocês o vídeo depois, tá bom? Gente, agradeço de coração. Quem quiser destravar os microfones, beijos, um domingo maravilhoso. Beijo, bom domingo. Beijo, bom domingo a todos. Bom domingo. A todos. Bom domingo. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau, seu Lima. Tchau para todas. Tchau. Tchau. Beijo. Beijo. Beijo a todos Até a vocês. próxima. Obrigado, até a próxima. Fica com Deus. Beijo, beijo. Seu Lima, quinta, hein, seu Lima? Se Deus quiser. Lima. Beijos domingo. a todos. Valdo, foi bom Bom ver domingo a vocês. todos. Bom domingo, Bom fiquem com domingo. Deus. Tchau. Vocês também. Tchau.